Olá pessoal, Janaína Chiaradia, Doctor in Loco, episódio número 20, parte número 3. Se você ainda não acompanhou a parte número 1 ou número 2, já está à tua disposição, fique bem à vontade e se mantenha atualizado nessa temática tão interessante, movimento cura, com a doutora Isabela Hack Silva, que está aqui conosco compartilhando várias experiências. E agora a parte número 3. A última sempre dá aquela sensação, aquele gostinho, quero mais. E assim teremos dentro em breve. Mas agora, Isabela, prevenção. Como que nós podemos tratar isso? E depois vamos falar sobre o ambiente corporativo. Tá, prevenção em qual área que você... Da saúde em especial? Da saúde mesmo, né? Como aqueles que nos acompanharam na parte 1 e 2... já focaram que realmente o movimento cura. Sim. Mas como que a gente pode trabalhar para prevenir? Tá, primeira coisa, eu creio, é ter a questão dos exames médicos, né, em dia. Né? Esses rotineiros. Os rotineiros, né? Eu falo assim que graças a Deus tem rotina. Sim. E a gente pode prevenir um monte de coisa, mesmo doenças mais graves, como câncer. Você tem como fazer talvez você haja um diagnóstico precoce, vai ajudar e muito, né? No prognóstico da doença, que a gente chama, no fechamento da doença. Então, eu falo assim que há um tempo hoje que eu acho que as pessoas estão com a cabeça mais aberta, né? Sim. Então, assim, vamos ver o oculista para os filhos, vamos ver os exames de sangue, vamos ver se está tudo ok. E a parte de coluna é a mesma coisa, né? Vamos consultar um fisioterapeuta, né? Para ver se está tudo bem, se tem alguma alteração que já possa ser prevenida. Então, acho que isso é o mais importante, né? Para que possa ser começado a fazer a parte da atividade física. Então, é muito importante nossos exames de rotina estarem juntos, bem feitos, para antes de iniciar uma atividade física, sabe? Até porque, com um bom profissional, você consegue que ele te indique o que é mais indicado para você. Claro. Né? Então, assim, vamos dizer assim, antigamente os médicos falavam assim, tem problema de coluna, vai para natação. Né? Sim, sim. Hoje não é mais assim, sabe? Então, a natação, ela é uma ótima atividade, mas ela não trata. Claro. Assim como o Pilates, por exemplo, ele não trata, né? Então, você tem que procurar técnicas que tratem primeiro o problema, porque não adianta você fazer, por exemplo, botar uma criança para nadar se ela tá com a coluna torta, né? Isso vai ajudar? Vai, mas não vai tratar, né? Então, eu falo assim, que a visita ao fisioterapeuta é a prevenção, né? Sim. Antes da pessoa ter uma dor. Então, hoje eu já tenho bastante pacientes no consultório que vão para fazer prevenção mesmo, sabe? Que legal. Então, eles vão, daí sim, a gente fala, olha, eu acho que é bom você procurar um ortopedista para você fazer um raio-x da sua coluna, até porque, assim, você não pode ficar fazendo incidência de raio-x o tempo todo em criança que está crescendo, né? Então, primeiro eles passam por nós, para a gente ver, para daí mandar para o ortopedista ou para outro profissional de saúde. Uma coisa importante que eu não falei na outra parte, é a questão da parte alimentar, o quanto isso influencia. É verdade. Né? A gente vê que tem doenças, por exemplo, a questão das dores, elas pioram muito quando o corpo da pessoa está inflamado. Então, quando o corpo da pessoa está inflamado, que são os excessos do açúcar, e aí as pessoas falam, mas eu não como açúcar. Eu falei, mas você come pão? Né? Sim, sim. Porque é matemático, né? Claro. Então, assim, vamos dizer assim, o que você come, você tem que consumir. O que você não consome vai para os nossos órgãos filtrantes, né? O rim, o fígado e tal. E esses órgãos não dão conta de tirar isso para fora, né? Sozinho, se for uma quantidade muito grande. O que acaba acontecendo? Acabam sendo depositados nos músculos e nas articulações. Olha só. Né? E aí, isso vai através da corrente sanguínea, e ali, como não é o lugar deles, olha que interessante, né? Como não é o lugar deles, o cérebro vai lá, manda os nutrientes, né? Os ácidos para tirar aquela inflamação. E ele tira do osso também, muitas vezes. E aí sim que a gente gera osteoporose, né? E aí a musculatura acaba inflamando. Então são pessoas que a gente sempre fala, pessoas que têm muito foco de dor em tudo, têm que passar por uma boa nutrição.
tem que retirar o açúcar, porque aí elas conseguem prevenir também muita coisa. Então não dá mais, a gente está vendo que não dá mais para separar, Sim, né, com certeza. uma coisa da outra. Quando eu me formei, eu achava que uma lesão era um joelho machucado. Hoje eu não vejo mais assim, né? Seria um quadradinho só Isso. cada um, né? Então, toda vez que o paciente chega, a gente já faz a orientação, né? Esse paciente precisa disso, esse paciente, você precisa disso, disso, esse profissional, esse profissional, esse profissional. Então, eu já listo para eles o que ele precisa também, né? Para que ajude no tratamento. Então, a prevenção, eu falo assim, que a gente tem que ir antes da doença chegar. É um né? contexto bem amplo. Sim. Porque se eu faço essa minha prevenção com todas essas orientações Sim. que você trouxe para nós hoje, isso acaba refletindo não só na minha vida pessoal, familiar, espiritual. Isso acaba refletindo também no meu ambiente de trabalho. Ah, sim, com certeza. E a doutora já teve essa experiência. O que tem no meio corporativo que as pessoas poderiam adotar como uma forma de prevenção, além dessas individuais? Então, eu acho que a questão corporativa mudou muito, né? Então, a pandemia mudou muito a maneira das pessoas trabalharem. Então, hoje é outro ritmo, né? Quando eu fiz o trabalho que eu fui chamada na TIM, na ESSO, para fazer a parte de absenteísmo, que a gente chama, né? Que é as pessoas saírem por doenças do trabalho. Eu fui perita também na época, fiz a parte de assistência técnica, acompanhando as empresas também. O que a gente via? Porque existe algo chamado nexo causal, né? O que é o nexo causal? Essa doença é causada por este trabalho, né? Então, você tem que ter um nexo entre a doença e o trabalho que a pessoa está fazendo. Causa. Uma com causa, exatamente. Então, por exemplo, essa tendinite é porque eu estou ali digitando, quanto que eu tenho que digitar para fazer isso, né? Para ser ocasionada a ser uma DORT, que é uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho, né? Que antigamente era LER, hoje é DORT. Então, esse era o meu trabalho, era fazer análise nos postos de trabalho, né? E falar, realmente, essa função tem um autodiagnóstico, uma alta performance para ter uma doença, para desenvolver uma doença do trabalho, né? Então, vamos avaliar, vamos mudar a forma de se fazer esse trabalho, né? Então, isso a gente acaba vendo que existe mesmo, né? E aí foi interessante que na época da TIM, a gente conseguiu abaixar esse índice, sabe? Ah, que legal. Então, o que a gente fazia? A gente via pessoas, né? Fazia as avaliações das pessoas, e a gente via, essa pessoa esse trabalho que ela está fazendo pode ocasionar uma LER, que era antigamente agora uma DORT? Pode. Então, como que nós podemos melhorar esse trabalho dela? Ajustando a sua parte da parte da ergonomia, da parte do mobiliário, ou mesmo ajustando a sua função. Sim, né? Sim. Agora, sabe o que eu acho interessante na questão da parte corporativa? Eu creio, assim, que as empresas têm que começar a entender que o indivíduo ele é individualizado, né? E eu acho que o grande lance, a grande questão do gestor é ele entender que uma pessoa, de repente, funciona melhor em casa, a outra não tanto, ou então a parte de manhã é bom para ela, a de tarde não é, você entendeu? E aí você potencializa o trabalho da pessoa. Com certeza. Então eu acho que a gestão, depois da pandemia, eu acho que a gente ficou mais maleável, né? Mas eu acho que ainda tem que se trabalhar muito no meio corporativo essa flexibilidade, você tá entendendo? Tem pessoas que não podem trabalhar em casa, porque elas têm que ter uma disciplina, uma rotina, isso tem a ver com a pessoa, né? E tem pessoas que vão muito bem trabalhando em casa. Então, aí, claro, em casa eu acho um pouco mais difícil, porque ela teria que ter uma mesa adequada para ela, né? Para ela poder conseguir fazer, porque a gente tem, né, os requisitos básicos da ergonomia, de ter um apoio de pé, e se ela conseguir montar um bom home office, um posto de trabalho adequado, ela consegue trabalhar e fazer os seus horários. Talvez essa pessoa renda até muito mais do que está indo para o escritório, por exemplo. Então, eu acho que o profissional dessa área, ele tem que estar ligado para orientar o meio corporativo, de avaliar isso, porque a ergonomia não quer dizer só sobre móveis, quer dizer sobre sistemas de trabalho, né? Por que esse profissional está adoecendo? O que dentro do teu sistema de trabalho adoece essa pessoa? É a cobrança? É um chefe muito, né, muito rígido? Eu lembro que na época do trabalho do meu marido, que ele teve um burnout, né, era por pressão. Olha só. E chegava na segunda-feira, no domingo à noite, ele começava a entrar em crise, ele chorava, ele tinha pânico. Que a segunda já ia começar. Exatamente. E perderam um grande profissional do mercado,
entendeu? Com certeza. E ele não teve, assim, também, o médico não teve a sensibilidade de entender que era uma doença, burnout é uma doença, né, do excesso de trabalho. Então a gente tem que entender também que tem as doenças mentais que estão relacionadas ao trabalho, burnout é uma delas. Com certeza. Então, o profissional da área que trabalha com o meio corporativo, hoje a gente tem as ginásticas laborais, né? E até na época, eu trabalhava com as empresas dentro das empresas, a gente avaliava o posto ergonômico, né? O que aquela função pode ser melhorada do ponto de vista ergonomicamente falando, né? Uhum. E ali a gente, junto com a parte da engenharia, a gente desenvolvia os projetos das máquinas com pequenas melhorias. Claro que hoje a gente está meio robotizado, tinha funções que não tinham como. Então, essa função não tem como a gente melhorar com um ajuste. Tem que ser trocado, porque isso aqui tem um alto índice de ter realmente o nexo causal, Claro. né? E aí a gente acabava mudando a máquina, eles tinham que mudar, automatizar mais, mas de uma forma geral, você não precisa automatizar tanto, sabe? Você só alguns ajustes já melhoram. E ensinar também o trabalhador a usar os EPIs, como ele se portar, como que ele vai ter que sentar, como que ele tem que ajustar a cadeira dele, qual mesa é importante subir, descer, qual adequada para o corpo. A ergonomia também é para o corpo, né? Não é você que vai se adaptar, mas é a pessoa que vai adaptar, o mobiliário adapta a pessoa. Então, toda essa parte corporativa, eu acho interessante essa flexibilidade dos gestores em verem que as pessoas são individualizadas, né? E eu acho que já mudou muita coisa, porque a gente já vê que as empresas já são mais maleáveis, né? As características também são Sim, diferentes. eu acho que as pessoas vão vendo para você ter o maior potencial daquele trabalhador, sabe? Sim. Trazer ele na sua potencialidade, inclusive fisicamente falando, né? Então tem pessoas que têm uma fragilidade maior, que a gente vê que a musculatura dela não é tão boa para carregar peso, coisa assim, porque tem uma quantidade de peso para a coluna que você pode aceitar para não fazer lesões, sabe? Ou muito tempo no computador, fazer os ajustes nos monitores, né? Tudo isso a gente ensinava na época com a questão das empresas, sabe? Então era muito gratificante também a parte do trabalho, a gente conseguiu um bom resultado, abaixou bastante a saída por os atestados, né? Uhum. Por DORT, a gente conseguiu abaixar bastante, a gente fazia parte, tinha a ergonomia, né, nos postos de trabalho e a conscientização do trabalhador e a questão dos gestores também, né? A questão de ajudar eles nos processos dos trabalhos, né? E a questão das ginásticas laborais lá, então fazer a pessoa aderir ao movimento, quando tinha muita postura sentada, muito tempo, né? Que a gente vê que não, a cada 2 horas tinha que levantar. Então, assim, foi muito interessante o trabalho, assim, nas empresas. Porque daí potencializa a produtividade Exatamente. da empresa. Doutora Isabela, então, a ergonomia, ela pode e é uma aliada essencial na saúde ocupacional, é isso mesmo? Isso mesmo. A ergonomia e a questão a ergonomia como um todo, né? Uhum. Tanto análise de processos de trabalho como de mobiliário também, né? E o que eu acho assim mais importante é a gente ensinar as pessoas, fazer um processo educacional nas empresas, né? De como as pessoas vão se ajustar na sua mesa, né? Sim. Então, isso é uma coisa que eu sempre peço para os pacientes. Eu sempre pergunto para eles, como que é o seu dia a dia? Você passa muito tempo sentado, muito tempo em pé? Como que é o seu ambiente de trabalho? Ah, não sei dizer se está adaptado. Você então tira uma foto. Uhum. Pede para alguém do seu ambiente de trabalho, vai lá tirar uma foto de você de uma forma aleatória, tipo, não te avisando que vai tirar. Para você ver como que você se posiciona. Será que a tua cabeça está muito caída? Será que você não tem que ajustar a tua postura, né? Então, isso tudo vai te ajudar no processo ergonômico, né? Então, eu ensino, né? O 90 graus do joelho na cadeira sentada, 90 graus do cotovelo, o meio do monitor no meio do olho, né? Para que você possa ter uma visão, porque o teu olho, a gente chama de horizontalidade do olhar, isso é uma hegemonia, ou seja, algo essencial para o corpo. Então, você tem que ter o olhar horizontal para que você não faça isso, ou olhe muito para baixo, que não os problemas cervicais. Então, tudo isso a gente ajusta para a pessoa, sabe? Então, eu sempre falo, você tira uma foto, né? A maneira como você dirige também, que você vai sentar no carro, né? E eu acho engraçado que às vezes os pais falam assim, doutora, o fulaninho, ele vive sentado de mau jeito, né? Na cadeira. Aí eu falo, então a gente tem que ver se aquela pessoa já não tem um problema, porque não vai adiantar você como pai falando, arruma as costas, senta direito, não, você pode até fazer, mas se ele tem um problema, uma dor, ele não vai voltar, ele vai voltar, posição. porque a gente sempre, voltando na questão da defesa, a gente sempre vai procurar o que tenha menos gasto energético. Claro. Então ele vai voltar naquela posição, daí é necessário o tratamento junto com a ergonomia, né?
Aí sim, se aquela pessoa tem um bom tratamento, né, se ela está bem alinhada, a musculatura dela está forte, consegue fazer aquilo, ela vai fazer, ele vai manter mais tempo, né? Agora, isso que eu sempre digo, uma coisa sempre está aliada à outra, né? Sim, Mas sim. a questão do ajuste em casa é um ensinamento, é igual escovar os dentes, né? Ou no trabalho mesmo. Maneira como você ensina o teu filho a escovar os dentes, dias o dentista falou assim, você tem que fazer, como é que é? 30 vezes em cada dente. Eu falei, ai meu pai, eu não vou conseguir 30 vezes em cada dente. Eu falei, ela louca, não tenho, 2 horas de escovação. isso. No caso do aparelho, né? Eu falei, não tenho tempo para isso, né? E aí eu falei, é exatamente isso que a gente ensina para os filhos, a maneira que ele vai sentar, a maneira que ele vai estudar. Então também é educacional, né? E para a pessoa, o funcionário é a mesma coisa. Sim, Então as palestras educacionais, elas valem muito. importantes. Às vezes até do que trazer um profissional só para ficar corrigindo, né? Melhor ensiná-los, né, para que eles possam e ajudá-los a fazer o ajuste e mostrar como funcionam os EPIs, né, que é o protetor de o apoio de pé, o apoio de monitor, como que vai ajustar, do que só, né, eu acho isso importantíssimo dentro das empresas, né, que é cuidar da saúde dele, né? Com certeza. Então, contexto geral, família, individual, profissional, Sim. que devem ser analisados com todos os ensinamentos que a doutora Isabela trouxe para nós hoje. E agora, já partindo para o final, uma mensagem que poderia deixar com relação a essa temática Movimento Cura. Então a mensagem que eu trago para vocês é que todo movimento ele é válido, né? Não importa a idade, mesmo que você tenha uma dor, você procura um profissional da área da saúde, capacitado, que possa te ajudar. Não viva com uma dor, não é normal viver com dor. A pessoa tem que buscar ajuda, busque ajuda o quanto antes, porque esse tratamento vai trazer qualidade de vida para você, para sua família, para o futuro. E vamos viver, né? Vamos ir para parques, vamos passear. Eu falo, é bom ir numa confeitaria, mas é bom ir andar de bicicleta, Claro. né? Andar no parque. Vamos fazer programas que envolvam o corpo em movimento, né? E ensinar nossos filhos, que isso é muito importante. Essa saúde física e mental é muito importante, né? O movimento, eu falo que antigamente a gente não precisava porque era do comum, né? Andar nas ruas, criança subir em árvore. Hoje as crianças estão muito sentadas. Então, ensina ao seu filho que ele precisa viver, respirar, sair do quarto, sair da frente do videogame, ir passear, ir curtir a vida, ir passear, andar, Respirar. né? Respirar, né? Viver, né? Vamos viver. E o corpo faz parte disso, dessa vivência toda. Então, movimente-se, né? O movimento é cura. Muito legal, doutora Isabela. Quero agradecer já de imediato, em nome de toda a equipe em loco, pela tua disponibilidade, pela profissional que acabou sendo construída ao longo do tempo e por você contribuir com essa transformação na sociedade. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Obrigada também vocês pela oportunidade, foi um prazer estar aqui, espero vir outras vezes. Com certeza. Então não deixem de acompanhar os próximos episódios aqui da Doutor em Loco e esse em especial, número 20, nosso queridinho aqui do momento, que vocês curtam, compartilhem e também nos ajudem a auxiliar a sociedade com informações tão relevantes. Até a próxima, pessoal! Até!